Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helenice Prim. Vamos continuar a leitura do livro O Amor Não Esqueceu Ninguém. Estamos no capítulo 2, uma turnê pela vida entre vidas. E a gente vai continuar aqui, começando com o Gary. E ele fala, isso foi incrível. Quem não lembra, vai lá, volta e escuta, porque ele falou de uma experiência. Isso foi incrível, nunca soube que podia me sentir tão livre. Embora a viagem que vocês me mostraram na maior parte do tempo não tenha sido tão boa quanto o sentimento que tive no final, de ser um com minha fonte. Mas existem algumas coisas que não entendo. Tipo, eu ouvi todas essas histórias que as pessoas contam sobre o pós-vida e elas parecem diferentes e muito detalhadas. Por exemplo, ver todos os tipos de castelos de cristal e cenas espantosas com lindas visões que incluem a elas criando coisas com seus pensamentos e tudo mais. Como isso se encaixa? E a puxar. Foi por isso que nós dissemos antes que as pessoas vão ver o que estiverem prontas para ver. E o Artem. Uma pessoa só pode ver o que estiver preparada para ver. E quando dizemos ver, sempre queremos dizer com a mente. Ver na realidade significa a maneira como você pensa. Mais uma vez, a visão espiritual é feita no nível da mente e não tem absolutamente nada a ver com o que o corpo parece ver. O corpo não pode ver ou fazer qualquer coisa de forma alguma, mas a mente sempre pode escolher usá-lo a serviço do Espírito Santo em vez de a serviço do ego. Olha, aqui tem um quadrinho, né? Os quadrinhos são os importantes. A visão espiritual é feita na mente. Voltando, Gary. Certo. Então vamos presumir por um minuto que eu não esteja completamente doido e tudo o que eu acabei de ver seja parte do universo de tempo e espaço que todos parecemos compartilhar. Você está dizendo que a experiência das pessoas na vida entre vidas vai variar amplamente, dependendo do que elas acreditem e do que estiverem prontas para vivenciar? Ia puxar. É claro, você está praticando perdão e vai continuar a fazer isso nessa vida ilusória. Isso vai resultar em uma boa experiência para você quando parecer fazer sua transição. O que pareceu acontecer agora foi uma experiência excelente comparado com algumas pessoas atravessam. As pessoas com frequência começam vendo o que esperam. Parentes a longo tempo perdidos, lindas cores que estão quase além da descrição, um longo túnel e algo que se parece com a luz. Elas até vão ter lindas visões que as deixam maravilhadas com o suposto prodígio do universo, que está além do que elas chamariam de vida no corpo. Mas isso não dura. E então, elas experimentam o desconforto que você começou a sentir, exceto que com frequência é muito pior. É uma dor psicológica da qual elas querem fugir. É uma repetição do momento original da separação aparente da sua fonte e a culpa que sentem como resultado disso. Então, elas fogem dessa dor escondendo-se em um corpo e acabam na posição na qual você pareceu estar naquele hospital, uma pequena vítima desamparada, um bebê que elas presumem que não poderia ser responsável por nada. Mas, é claro, a verdade é que você é responsável por tudo e depois se esquece disso. É por isso que enfatizamos o quanto é importante você tirar vantagem das suas oportunidades de perdão agora. Quanto mais você aprender através da aplicação, melhores serão suas experiências futuras, quer você pareça estar na Terra ou não. E o Gary, então preciso perdoar todas as pessoas, todas as pequenas coisas, assim como as grandes. Preciso entender que realmente não existe ninguém lá fora que esteja vendendo mais livros do que eu. E realmente não há ninguém para eu tentar conhecer usando minha mente. Você sabe como usar a lei da atração, só que com uma pessoa. E o Artin, bem, durante os últimos 2 anos você tem se focalizado na Shakira. E o Gary, ei, alguns chamam isso de perseguição, mas eu chamo de amor. E a Porchat, de qualquer forma, a lei da atração não funciona para a maioria das pessoas. E vamos entrar nisso um pouco mais tarde. A propósito, se as pessoas quiserem ver uma versão melhor da lei da atração e de O Segredo, poderiam ler o livro clássico de Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Ele foi publicado pela primeira vez nos anos 30. Hoje as pessoas dizem coisas como Da Vinci usava o segredo e Edison usava o segredo, mas deixam de fora uma das partes mais importantes. Esses caras se mataram de trabalhar. E é mesmo assim
existe uma parte ainda mais importante que as pessoas não ensinam porque não conhecem. Vamos chegar nisso depois. E o Arten, já foi dito que sucesso é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Muitas vezes isso é verdadeiro. Por exemplo, você tem uma reputação de ser meio preguiçoso, principalmente por causa das coisas que nós três dissemos em seu primeiro livro. Mas a verdade é que você trabalhou bem duro durante os últimos anos. Algumas vezes é isso que é necessário. Você tem um grau mais elevado de dificuldade do que a maioria dos professores espirituais, porque não está apenas dizendo aos seus ouvintes o que eles querem ouvir. Considerando o que o curso ensina e o que está dizendo em seus workshops, você e seus livros e CDs estão se saindo muito bem, ainda melhor do que seria de se esperar. Mas você teve que trabalhar muito duro para ajudar isso a acontecer. Gary, então o resto é por conta do Espírito Santo. E a Porchat, exatamente. E isso funciona, mas pode ser sábio diminuir o ritmo pelo menos um pouco, porque você não tira pelo menos uma semana de folga por mês? Dessa forma, você estaria em casa por 10 ou 11 dias consecutivos a cada mês. Isso lhe daria mais tempo para escrever e você ainda estaria viajando mais do que o suficiente para espalhar a mensagem. E o Gary, acho que poderia fazer isso. Talvez no ano que vem. Já estou com tudo agendado para este ano. Então você realmente pensa que eu deveria ter mais tempo para mim mesmo? E a Porchat, sim. E existe outra razão. Você já escreveu 2 livros, o que é bom, mas queremos que comece a fazer mais. As pessoas não conseguem ouvir esse tipo de ensinamento com frequência suficiente. E você não apenas vai ajudar a reforçar o curso para as pessoas, mas também vai apresentá-lo a novos estudantes. E o Gary, talvez eu precise de mais do que um fim de semana de folga por mês se vou fazer mais livros. E o Arten, tudo bem, já tivemos o suficiente de aconselhamento para sua carreira. Como você diria que seu casamento está indo? E o Gary, bem, tem sido difícil, e não é que não tenhamos tentado. Estamos casados há um longo tempo, simplesmente não parece que estamos conseguindo fazer com que funcione. Mas tivemos nossos bons momentos também. Penso que a gota d'água foi eu ter começado a viajar muito nos últimos anos. Não acho que vai durar mais, simplesmente não estamos na mesma sintonia. Karen é uma boa pessoa, sempre foi, mas estamos indo em direções diferentes. Diga-me, por que eles não fazem licenças de casamento como a carteira de motorista que tive que renovar recentemente? Eles poderiam ser bons por 5 anos, ou seja o que for. Então, se um dos esposos não quisesse renovar a licença quando expira, seria o fim. E o Arten, obrigado, Gary. Tenho certeza de que falo por Porchat e por mim mesmo, assim como por toda a comunidade espiritual quando digo que estamos renovados e desafiados por seu ponto de vista único. E a Porchat, você tem algo são a dizer? E o Gary, sério? Não sei o que fazer. E a Porchat, no próximo mês em especial, mas também depois disso, você vai se ver desafiado de muitas formas diferentes. Sempre dissemos que não iríamos lhe contar muito para que você pudesse ter suas experiências e depois perdoá-las, mas você vai se sentir sobrecarregado. E o Gary, de novo? De novo! E a Porchat, sim, mas lembre-se de que estamos sempre com você, observando tudo. E J também. Como manifestações do Espírito Santo e professores dos professores, não há ninguém sobre quem não estejamos cientes. E o Gary, obrigado. Isso significa muito para mim. E o Arten, entre agora e nossa próxima visita, tente partir de um estado de não precisar de nada. Se precisar de algo, estará partindo de um estado de escassez. Por exemplo, se você quiser um pouco de dinheiro para fazer algo, como um projeto, então pense no dinheiro como uma ferramenta que você usa para estender amor. Não importa que esteja estendendo amor para uma ilusão. O que importa é o amor que é real e o senso de abundância que vem de não precisar de nada. Assim, você também poderá estender essa abundância. Como o curso diz, dá então da tua abundância e ensina aos teus irmãos a deles. E o Gary, então isso também seria verdadeiro para relacionamentos. Você não deveria ir atrás de uma pessoa porque precisa dela. Se precisar de alguém, estará em privação. Mas se não precisar do indivíduo, então poderá se unir àquela pessoa a partir de uma consciência mútua de abundância. E a Porchat, sim,
Isso se aplica a relacionamentos, dinheiro, qualquer coisa. O que importa é que você está fazendo as coisas com o amor do Espírito Santo e não para a glorificação do ego. Não é o que você faz que importa, é com quem está fazendo isso. É o ego ou o Espírito Santo. E o Arten, muitas pessoas pensam que o que elas fazem que importa, e elas usam isso como uma maneira sutil de glorificarem a si mesmas e a sua inteligência. No entanto, é realmente o amor que importa. Se você estiver partindo de um estado de amor, então o que está fazendo pode ser dividido pelo Espírito Santo. E a gente vai parar por aqui, porque o Gary fala assim: é como quando eles descobriram como dividir os átomos e desenvolver algo nuclear. Qual foi a primeira coisa que fizeram com isso? Construir uma bomba. Isso pode ser exigido inteligência, mas certamente não requereu amor. Então, gente, continuamos nas cenas dos próximos capítulos para a gente pensar um pouco sobre o que a gente acabou de ouvir, né? O que estamos fazendo? Ele fala aqui um pouquinho da lei da atração. Eu li o segredo há muito tempo. E é exatamente, funciona para alguns, mas não funciona para todos. Porque o que a gente está estendendo? É o amor ou é o ego?